Atenção, senhoras e senhores, informação exclusiva da Rádio Band News Goiânia. Hoje pela manhã eu recebi uma ligação muito importante de uma fonte super bem relacionada, uma pessoa de uma credibilidade gigantesca em relação a informações relacionadas à SAF que será apresentada ao Vila Nova. E o que eu posso adiantar para os senhores é o seguinte: a proposta está pronta, ela será feita por um banco que tem fundos de investimento dentro desse banco de mais de 300 bilhões. Por que você está batendo essa questão dos 300 bilhões, Tiago? O fundo de investimento, a liquidez do banco, ela é provada, ela é confirmada pela quantidade de dinheiro que esse banco tem aplicado nele, né? Quanto mais dinheiro, maior a solidez, maior a liquidez desse banco. Então é um banco que cuida aí de uma carteira de investimentos de mais de 300 bilhões. Ou seja, 400, 600, 700, 800, 900, 1 bilhão de reais para eles é dinheiro de pinga, é um dinheiro muito pequeno. Então eles têm essa liquidez para fazer esse aporte, para fazer esse investimento. Essa proposta não está relacionada ao banco do Lélio Júnior Carneiro, não está. O Lélio já é patrocinador da equipe do Vila Nova, é conselheiro do Vila, um cara muito influente, muito importante, que é o banco BCJ. Ele está na camisa do Vila Nova, ele já patrocina o Vila. Então não é esse banco, não é o banco BCJ. É um outro banco conhecido internacionalmente que vai fazer a apresentação da proposta oficial da SAF do Vila. Eu perguntei a essa fonte os valores. A fonte me diz que por uma questão de confidencialidade não pode me falar. Mas é um valor maior do que a última proposta de SAF que o Vila Nova recebeu, que inclusive foi uma proposta de SAF do próprio Lélio, de 400 bilhões de reais. É maior. E essa fonte ainda falou o seguinte: Tiago, isso daí você pode falar. É uma das maiores propostas de SAF da história recente de uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é uma coisa muito alta. Eu me lembro aqui que o América teve uma proposta de 700 milhões. De 700 milhões pela SAF lá do América, que acabou não sendo concretizada, não foi vendida. Então é uma proposta muito alta. Muito alta. E ela envolve investidores. Não é apenas um investidor. São vários investidores que aportariam esse dinheiro dentro do futebol da equipe do Vila Nova. O que vai acontecer a partir de agora? Assim que eu desliguei o telefone com essa fonte, eu liguei para uma fonte do Vila Nova. Falei com a fonte do Vila, e não é qualquer fonte, é uma fonte pesadíssima, uma fonte que manda, né? Uma fonte que tem um peso, uma responsabilidade muito grande dentro da equipe do Vila. A fonte me confirmou a expectativa dessa proposta, diz que de fato está tudo pronto, né? A primeira fonte me falou que ela só ainda não foi apresentada porque está aguardando o ok do banco, a assinatura da diretoria jurídica do banco. É só isso que está, né, dependente. O resto já está tudo pronto, valores, tempo de contrato, duração, tudo já está pronto. Falta apenas o ok, o aval do departamento jurídico do banco, que vai acontecer entre hoje e amanhã. E a proposta sendo enviada até sexta-feira. Da parte do Vila, como que vai funcionar o trâmite? A proposta ela é enviada não ao Vila Nova, ela é enviada à Pluriconsultoria, que é uma empresa que o Vila Nova contratou há mais ou menos 2 anos para fazer o levantamento, a captação de SAFs pelo mundo inteiro. O Vila Nova fez esse investimento, né? A Pluriconsultoria tem feito esse trabalho de representação do Vila, então essa proposta é enviada à Pluriconsultoria. A Pluriconsultoria analisa os dados, os valores da proposta, né? Vê se está tudo ok dentro daquilo que o Vila Nova está procurando, né? Dentro da captação que o Vila Nova precisa, e estando tudo ok, a Pluriconsultoria, ela envia a proposta para o Décio Caetano, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Caberá ao Décio colocar o assunto em discussão. E aí o Vila Nova, aprovando no seu Conselho Deliberativo, ele vai mudar o seu estatuto, o Vila passará a ser uma sociedade anônima do futebol, deixa o modelo associativo, e em 2026, o que confirma aquela informação que eu trouxe na semana passada. Confirma a informação que o investimento seria apenas para a próxima temporada, para 2025 não tem nada. Nem dá tempo, a janela já tá fechando aí daqui a algumas semanas. Semana que vem, mais ou menos, a janela já fecha. Dia 2, né? 8 de setembro. Então tem só mais uma semana. Então, aquela informação, mais uma informação que a gente detona aqui que se confirma, né? O investimento não é para a temporada 2025 e só para a temporada 2026. E não está descartada, essa informação é muito importante, não está descartada a possibilidade do Hugo Jorge Bravo ser o CEO do novo modelo do Vila Nova. E aí eu já chequei a informação com a pessoa ligada a esse fundo de investimento e chequei a informação também com o próprio Hugo. O Hugo não descarta, caso aconteça o convite, ele não descarta, né, dar o ok e permanecer à frente da equipe do Vila Nova. Então, essas são as informações. A proposta vai chegar, gente. Eu estou bancando aqui para você. Até sexta-feira a proposta chega. Eu não tenho os valores reais ainda do negócio, mas segundo a fonte me passou, seria a maior proposta dos últimos anos de SAF feita para uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro.
As informações estão aí, meninos. E agora? É interessante para o Vila Nova? Será que muda o Vila de patamar? E essa manutenção do Hugo Bravo como CEO da SAF passa mais credibilidade? Maestro Tim, informação é bombástica. O que você me diz? Para mim, vamos nos detalhes. Quando o Hugo Jorge Bravo, acho que foi após a vitória no Clássico, ele colocou que tinha um investidor para apresentar, que esse investidor faria uma proposta. E ali você já viu que o Hugo estava bem animado. Pelo menos eu notei isso, que o Hugo já ficou animado, que seria realmente uma proposta diferente. Uma proposta realmente, como se diz, para mudar o Vila de patamar. Diante de todas as suas informações, Thiago, e principalmente quando o Vila recusa aquela primeira proposta inicial lá atrás do Lélio Júnior, de em torno aí de 400 milhões, então, e a proposta agora já está bem claro que é acima desses 400 milhões, para mim já é um dinheiro muito interessante, independente se vai ser 500, 600, 700, é um valor bem significativo, lógico que vai depender de quanto tempo que vai durar essa SAF, se vai ser 10 anos, 20 anos ou 30 anos, mas eu vejo que já é um valor bem significativo para que o Vila possa realmente dar um passo grande, um passo para mudar realmente de patamar, para ter como o Vila já está organizando cada vez mais, mas um valor, um montante desse faz com que o Vila realmente consiga um salto, né? Avançar muito, muito dentro do futebol brasileiro. Então eu vejo que a proposta é muito interessante. E quanto a essa questão de CEO, do Hugo se tornar um CEO, eu vejo que ela é boa. Por quê? Porque o Hugo conhece muito bem o Vila Nova. O Hugo mostrou nos últimos anos, mesmo com pouco dinheiro, que ele tem uma expertise para montar times. Lógico que não passou só por ele, teve ali o trabalho do Frontini, agora tem do Alarcon, mas já mostrou que ele tem um comando muito bom e seria bom você ter uma pessoa assim como CEO do seu time. Então eu vejo que seria muito interessante a permanência do Hugo. Lógico que isso tudo vai depender do investidor. O investidor, como ele está colocando o dinheiro, ele está investindo no clube, ele que tem que determinar quem que vai ser o CEO. Mas se for o Hugo, pelo que suas fontes te passaram, a possibilidade ela existe e é grande, eu vejo também com bons olhos. Então vamos esperar até sexta-feira para saber o valor, mas já adianto, na minha visão, é uma proposta que realmente deve ser muito boa para o Vila Nova. Lógico que tem que olhar ali os detalhes de como que vai ser, o que essa SAF vai ganhar de retorno, o que ela vai pegar, quantos anos que ele vai ficar tomando conta do Vila Nova, mas diante dessas primeiras informações que você está trazendo, Thiago, eu vejo que o torcedor colorado está animado porque realmente pode ser e deve ser uma proposta bem significativa. E tem mais um detalhe aqui que eu me esqueci, a fonte já mandou mensagem aqui, eu passo agora para você, amigo, 1h48 da tarde. Você gosta de comida de qualidade? Venha para o Danove Restaurante, churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante da Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Família há mais de 15 anos, a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para o seu CNPJ e CPF. WhatsApp é fácil. O WorkBR 629-9194-3827 garanta o crescimento do seu negócio. WorkBR é a melhor amiga do empresário goiano. Atenção, região do Parque Amazonas. Vem aí a nova loja da Autovia Motors. 11 anos de tradição no mercado goiano. Uma nova estrutura para você continuar realizando os seus sonhos. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na maravilhosa Autovia. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Gente, deixa o seu like, eu preciso bater 500 likes. Detalhe é o seguinte, Nivaldo, esse banco que vai fazer a apresentação da proposta ao Vila, ele já está no futebol brasileiro, envolvido com 3 ou 4 SAFs. É o que me passa aqui a fonte agora. Então não é um banco assim, o banco lá da Turquia, que a gente nunca ouviu falar. Ele não é novidade. Ele já tem expertise em SAFs, ele já trabalhou nesse trabalho, né, nessa captação de recursos para SAFs no Brasil. Segundo me passaram, ela já está envolvida com 3 ou 4 SAFs. Por que 3 ou 4? Tem um clube que está no processo de saída de SAF. Então, ela já trabalhou para 3 ou 4 equipes aqui no futebol brasileiro, nesse processo de sociedade anônima do futebol. Nivaldo, a pessoa que me passou esses dados, ela está muito animada com a proposta, muito animada mesmo, e a fonte com a qual eu falei no Vila Nova, ela está reticente só em relação à questão do futuro, né? Se vai ser aprovado ou não. Mas ela também está animada com o quesito valores. Você também fica animado, Nivaldo? Pode ser finalmente a proposta que vai mudar o Vila Nova de patamar, como disse na semana passada o presidente Hugo Jorge Bravo?
Sim, e é preciso que o Vila Nova tenha isso para que ele realmente mude de patamar. O Vila, ele chegou no seu teto com esse atual modelo de administração. Ele não vai passar disso. O máximo que acontece é montar um time aí para chegar próximo de um acesso, ou pode até, por obra do acaso, subir, mas cai no ano seguinte. É aquele time que vai lá e cai, porque não tem sustentação. Disputar uma Série A não é tão simples. Tem time que vai lá na Série A, se arrebenta, cai e praticamente fecha as portas. Nós temos vários exemplos nesse sentido. E olha que o Vila Nova, hoje ele é um clube preparado para receber um CNPJ diferente, um CNPJ de empresa, né, que mude para outro cômodo, né, que passe a ser uma entidade com fins lucrativos, uma empresa, porque ele tem uma sede muito boa, com uma concentração excelente, ele tem campos de treinamentos, campos é no plural mesmo, quer dizer, quem chegar com a SAF não vai precisar investir nisso. Lá no CT tem toda a estrutura necessária para um time de futebol, tudo que você precisar para o desenvolvimento dos atletas lá no CT tem. Isso significa que a SAF não vai precisar investir nisso ou dispor de dinheiro para essa finalidade também. Então o Vila Nova está absolutamente preparado para isso. E é o momento certo, né? É o momento certo porque o Vila tem o consumidor, que é uma torcida grande demais, que está ansiosa para ver o seu time mudar de patamar. Que a torcida do Vila está esperando isso há quantos anos? Para que o seu time mude de patamar. E não tem jeito. Com esse modelo atual, não tem como mudar de patamar. Então é uma notícia com uma perspectiva excelente e a gente espera que ela realmente possa se confirmar para que o Tigre possa avançar na sua história. 1,53, promoção em dobro da Belcar Veículos. Compre agora e comece a pagar somente daqui 12 meses. A Belcar e a Volkswagen conseguiram juntas condições exclusivas para você. Belcar Veículos, boa de negócio. Benevita oferece 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça muito mais. cestasbenevita.com.br. cestasbenevita.com.br. Na troca de óleo da GP Carvo, seu ouvinte Mandiril sempre sai ganhando. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e leve na hora 1 litro de óleo totalmente de graça. Avenida TB3, Jardim América, 6235157004 e Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou. Aqui tem. E tem um detalhe, Danilo, que pelo menos nesse primeiro momento não envolve em nada o cantor Gustavo Lima. Eu até falei com essa fonte, falei assim, fonte, tem alguma coisa relacionada ao cantor Gustavo Lima? E aí a fonte riu no telefone, falou assim, Thiago, o Gustavo, pelo que eu conheço dele, eu conheço bem, ele não colocaria dinheiro. O Gustavo, ele trabalha com a imagem dele. Até porque o Gustavo, a imagem dele representa o quê? Em bilhões, né? Então não está descartada, daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, o Gustavo participar com a imagem, reforçando o projeto. Agora o Gustavo não será investidor do Vila Nova. Pelo que a fonte me falou aqui, ele até falou assim, não será. Pode até bancar isso aí. Então não tem dinheiro do Gustavo Lima nessa proposta de SAF. Danilo, é um negócio muito interessante. Você sabe por quê? A última proposta que chegou para o Vila foi de 400 milhões, só que já colocando também as receitas que o Vila teria durante 10 anos. Eram 10 anos de contrato, né? 400 milhões por esse período, e envolvia também o patrimônio do Vila. Na verdade, o investidor colocaria mesmo 150, 160 milhões, porque o Vila já teria uma parte dessa receita. Dessa vez, não. Pelo que me passaram, e eu repito, eu confio muito na fonte que me passou, muito mesmo, e tudo que a fonte me passou, a fonte do Vila Nova confirmou, então casou, eu fiz a checagem dos dois lados. Dessa vez não envolveria o patrimônio do Vila Nova, e dessa vez seria um valor de fato para mudar o Vila de patamar. E a proposta chega até sexta-feira. Chegou o momento do Vila Nova deixar as vacas magras e finalmente ter um investimento, né, competitivo para chegar à Série A do Brasileirão em 2026, Danilo Dias, caso não aconteça agora em 2025? Penso que sim, Thiago. Penso que o valor do investimento financeiro é sim um valor interessante, mas eu ainda acredito que precisa ser um assunto analisado com mais atenção,
até para que a gente discorra aqui de um debate com mais ênfase no assunto, com mais informações, pois SAF não é só sinônimo de coisa boa, não quer dizer que a SAF vem aí, ela vai mudar e vai transformar para só sinônimo de coisa boa, mas o que me deixa feliz nessa história toda é saber que o Hugo Jorge Bravo estará à frente dessa transição de algo que ele cuidou com tanto carinho, que foi ao longo dessa gestão aí de 2020 para cá. Falamos aqui na semana anterior, né, que o que me preocupava mais era essa transição, ele não deixaria algo tão que ele teve um zelo, teve um trato, teve um cuidado. O Vila de 2020 para cá não teve uma ação contra ele vem cuidando das finanças, vem fazendo com que o time tenha um orçamento baixo nas competições, mas sempre sendo um time competitivo, brigando sempre entre o G10 do Brasileirão da Série B, beliscando sempre o G4, fazendo com que o seu torcedor voltasse a sentir ali aquele gostinho de voltar ao G4. Então ele estar inserido dentro dessa transição, desse pós-Hugo, ou então nem digamos pós-Hugo, porque ele estará inserido como CEO, como você mesmo disse. Pode estar, coloca no condicional, pode estar. Então ótimo, se ele estiver, melhor ainda, porque aí ele como uma figura não de presidente, mas de CEO... Eu ouvi isso de 6 conselheiros do Vila Nova, 6. Se eu fosse... Que caso o Hugo seja o CEO, a possibilidade é de uma rejeição da proposta, e a proposta tem que ser boa também, mas o Hugo estando como CEO, a chance de rejeição é praticamente zero. Então, praticamente zero. E ele vai participar dessa transição, vai fazer com que seja bem feita, bem colocada as pautas, então não vai ser o cara chega com dinheiro e toma tudo do Vila Nova ali, toma posse, não. O Hugo não vai deixar com que isso aconteça, então tranquiliza mais o torcedor goiano. Vamos torcer para que as informações que forem chegando, a gente consiga ter mais assuntos para discorrer aqui, mas eu quero que eu já fico mais tranquilo em saber que o Hugo estará à frente dessa transição também. Pode estar à frente dessa transição, visto que é um cara excepcional, dispensa comentários, e sendo CEO ainda, Thiago, aí essa gestão do Vila, que já está sendo boa com pouco, imagina o Hugo com muito, o que ele não fará desse Vila Nova, e me lembra bem, me chamou a atenção agora, Thiago, remetendo à entrevista que ele deu recentemente, não sei se foi um pós-Goiás, um pós-Paysandu, que ele fala assim, os meus rivais já bateram no teto. Foi contra a equipe do Goiás. Foi no pós-Goiás. Então, ele fala que os rivais já bateram no teto e ele, com o Vila Nova, não sabe onde vai chegar, né? Que o Vila é um vulcão em erupção. Então, quando esse vulcão aí tirar aquelas lavas ali de dentro, meu amigo, cuidado, hein? 1,58. São 163 likes, gente. Eu preciso bater 250 nesse bloco, tá? Bomba! Proposta de SAF chegará ao Vila Nova até sexta-feira. É o tema que a gente está debatendo. E, igual eu disse aqui para os senhores, graças a Deus, as informações que a Band News Goiânia dá é um ensinamento e uma obrigação que nós temos aqui com o nosso comandante Nivaldo Carvalho. Todas as informações dadas da Band News, elas são trabalhadas em várias mãos. Então, quando chega a informação, a gente faz um processo gigantesco de checagem. Por isso que a gente tem aqui quase 100% de exatidão. Quando a gente fala alguma coisa, a coisa acontece. Quando a gente chega a dar informação aqui no microfone, a coisa acontece. E é o que eu estou falando para os senhores. A proposta chegará até sexta-feira. Ela vai ser aprovada? A gente não sabe. Ela passa pela pluriconsultoria, depois passa para as mãos do Décio Caetano, presidente do Conselho, depois ela é debatida, discutida, votada, aprovada, depois ela é referendada e você faz o processo de transição. Mas o fato é, a proposta chega até sexta-feira. Eu estou bancando isso aqui. Até sexta-feira a proposta de SAF chega lá no Vila Nova, segundo o que essa fonte me passou. Thiago? O quê? Pode ser não, né? Assim, pelo que a fonte colocou, é quase impossível que ela não chegue na sexta-feira, só depende do aval do jurídico. Já está pronta, escrita, alinhavada, discutida, já tem os investidores. A proposta ela chegará. Agora, se ela será aprovada, depende dos conselheiros do Vila, mas que a proposta chega até o final da semana, isso é fato. Só não chegou ainda porque ainda não teve o ok, a assinatura do jurídico do banco que está cuidando do processo. 1,59. E repito, não é o banco do Lélio Júnior Carneiro, que é conselheiro do Vila Nova, não é o banco BCJ, que já anuncia na camisa do Vila. Não é o banco BCJ, é um banco mundialmente conhecido, grande, gigantesco e que já faz um trabalho de SAF aqui no futebol brasileiro. Caio César Souza mandou R$5 aqui de superchat. Thiago, pro Vila Nova o campeonato acabou quando ganharam do Goiás. Já estão satisfeitos e comemorando como se fosse título. Segue o líder. Obrigado aí pela audiência e pelos R$5. Jean, quero a tua participação também. Você fala em nome das maiores marcas brasileiras, debate das ceras, oferecimento da Nove Restaurante. A comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Like Imóveis, o like das ceras do esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, Guerra Total às Pragas Urbanas. E Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. 2h, Jean Lopes, finalmente vai chegar o momento para o Vila Nova mudar de patamar. Acho que o Danilo Dias foi de uma felicidade extrema. O Vila hoje... Gostei, Thiago. Ele trabalha... Não, mas você foi bem. Cuidado. O Vila hoje ele trabalha, quando ele pega muito, 22, 23 milhões na temporada.
22, 23 milhões. O Vila tem uma folha de 1,5 milhão. E o Vila tá na briga pelo acesso. Imagina se o Vila dobra. Tô falando de dobrar aqui, talvez até triplique, não sei da proposta, não sei os valores ainda, só sei que a proposta vai chegar. Mas imagina se o Vila dobra essa receita. Alguém que tá fazendo muito com pouco não faria muito mais com um pouquinho mais? Então, de fato, mudaria o Vila de patamar. Ou não, Jean Lopes? Te anima essa informação detonada com exclusividade pela Band News Goiânia, Jean Lopes? 2 horas. Anima, Thiago, claro que anima. Agora, é preciso tomar cuidado com o tipo de contrato, com o tipo de relação o Vila Nova vai ter, né, com a SAF, com a empresa, com quem vai investir. Veja bem, o futebol, infelizmente, o futebol hoje é muito mais negócio do que esporte, a verdade é essa. É muita gente ganhando muito dinheiro com o futebol, e quem ganha bastante dinheiro com o futebol não é quem está envolvido diretamente lá com o campo. Não são os dirigentes como o Hugo, por exemplo, não são os jogadores, não são os treinadores, são os engravatados, né? Nos diversos segmentos que envolvem o futebol em todo o mundo, claro que em várias categorias diferentes. E eu não acredito mais que o futebol que se possa fazer futebol sem ser no modelo SAF ou com grande investimento. No futebol brasileiro hoje, haver as categorias, claro, né? Existem vários padrões de clubes no Brasil, apenas 2, para mim, conseguem sobreviver de uma forma competitiva, sem ser SAF nesse momento, que são Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras, na verdade, viveu muitos anos aí como uma espécie de falsa SAF, porque tinha uma empresa que praticamente era dona do Palmeiras, investiu muito dinheiro. E o Flamengo tem outras SAFs, entre aspas, como o governo do Rio de Janeiro e a própria Rede Globo. Os outros não, se não for SAF, não consegue competir. Agora, eu quero apenas falar o seguinte, existe um tipo de SAF que eu não sou a favor, que é uma SAF em que o investidor tem vários clubes dentro de uma espécie de um pool. Né? Eu vou dar o exemplo do Botafogo. O Botafogo, no ano passado, montou disparado o melhor time do Brasil. Era um time, assim, muito acima de qualquer outro dentro do futebol brasileiro. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores e poderia ter ganhado outros títulos. Final do ano, os craques todos foram embora para o Lion, que era da mesma pool, né, de empresas da SAF do Botafogo. O time hoje é um time apenas mediano, não é nem sombra do que foi no ano passado. Então, o Vila Nova, e como os outros que forem entrar no SAF, tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Porque se uma empresa é dona de 5, 6 clubes, sempre vai ter o favorito, sempre vai ter o maior. E aí os outros podem ser apenas sustentáculo, base para esse clube maior. É só isso que eu temo quando qualquer um dos nossos clubes, no caso o assunto é o Vila Nova, for entrar no SAF. Para mim, a empresa que colocar o Vila como um parceiro tem que ser de uma forma assim, você é a nossa prioridade, Vila Nova. O nosso investimento e todo o nosso trabalho vai ser em prol de você, Vila Nova. Não que o Vila Nova seja mais um dentro de um pool. É só isso que eu temo, Thiago. O resto é uma notícia excelente que você está passando em primeira mão para o torcedor do Vila Nova.